Oi, gente, tudo bem? Bom, nós estamos na nossa primeira aula de mercado de trabalho. Esse é o nosso tema da videoaula de hoje e eu vou falar com vocês sobre timidez. Eu sei que vocês já falaram sobre esse assunto em outro momento com o professor Gabriel. Não quero ser repetitiva, mas eu venho deixar algumas dicas para vocês aqui. Tá bom? Aí na próxima videoaula nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, conceito do que é mercado de trabalho, como conquistá-lo, quais são as ferramentas que você pode usar, quais caminhos você tem para conseguir ser inserido nesse mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre quais empresas existem, quais são as empresas que mais contratam jovem aprendiz, por exemplo. Então, isso vai ficar para a próxima aula de mercado de trabalho. Hoje eu quero falar sobre timidez, não é? Então, assim, a timidez a gente sabe que ela representa um grande entrave na vida pessoal e na vida profissional também de muitas pessoas. Eu não sei se esse é o seu caso. Eu estive conversando com alguns alunos aqui no grupo, que por sinal expressaram muito bem sua opinião sobre o que é timidez, e a gente sabe que isso é um tabu para muita gente. E qual que é o nosso papel aqui como instrutor, como facilitador? É te ajudar realmente a vencer esse obstáculo. Agora a gente precisa entender o seguinte: ser tímido é um problema? Ser tímido é uma doença, é um defeito? Não, gente. Às vezes você é tímido porque você é mais observador, você é mais na sua, certo? É mais uma característica pessoal que compõe a sua personalidade. Não vejo problema nenhum nisso. A gente vê aqui alguns famosos que se julgam tímidos. Por exemplo, o Bill Gates. Bill Gates se considera uma pessoa tímida. E nem por isso ele deixou de ser milionário. Então, calma. Calma que vai dar tudo certo. Vamos lá, não é? Então, assim, ser uma pessoa tímida a gente já viu que não é um problema. Agora, que momento isso se torna ruim? Que momento isso atrapalha a vida de uma pessoa? Ser tímido em demasia, não é? Então a gente vê aqui, alguns de vocês comentaram aí no grupo, eu achei bem bacana, o quanto a timidez atrapalha, o quanto ela prejudica, e a gente vai entender melhor, assim, em que momento que isso se torna realmente um obstáculo ou um problema. A gente sabe que o mercado de trabalho, ele é muito competitivo. A gente tem a impressão que quanto mais coisas a gente tem, mais a gente tem que fazer curso, se qualificar, se preparar, se desenvolver, tanto profissionalmente como também como pessoa. Então a timidez, ela está relacionada diretamente ao seu desenvolvimento pessoal. E a gente vai entender assim, né? É, em que momento que isso atrapalha? Por exemplo, numa entrevista de emprego, a timidez ela atrapalha? Com certeza. Aquele que é mais comunicativo, aquele que consegue se expressar melhor, vamos colocar assim, vender melhor o seu peixe, fazer o seu marketing pessoal com mais facilidade, ele vai ter ali uma vantagem sobre aqueles que não têm essa característica. Isso é fato. Agora, eu posso ser tímido e me desenvolver numa entrevista? É isso que eu quero falar aqui. É sobre isso que eu quero dar algumas dicas para vocês, para que você se desenvolva como pessoa também, né? Vamos entender melhor a palavra timidez. De onde que ela vem? Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras para saber a origem, porque ali tem a ideia do que aquela palavra traz pra gente, né? Então, timidez, ela vem do latim e ela significa tímidos, com U. E adivinha o que significa? Tímidos significa aquele que tem medo. Aquele que tem medo. Alguns de vocês comentaram no grupo exatamente isso, que é um medo. Mas é medo do que, afinal? Não é? Então, assim, timidez é uma dificuldade que a pessoa tem de se relacionar com as outras. É normal a gente ficar tímido, igual alguns comentaram, ali o Luiz comentou no grupo, é normal a gente ficar tímido quando não conheço ninguém, quando eu estou num ambiente de desconhecidos, de pessoas que eu não tenho intimidade. Claro que é normal. Por exemplo,
vou falar sério agora, hein? Eu não sou uma pessoa tímida, mas quando me foi proposto gravar vídeos para vocês de videoaula, vou confessar que isso bateu uma timidez, porque é uma exposição. Agora eu tenho duas opções. Digo pro meu chefe, pro meu líder, não vou fazer, não consigo, ou eu enfrento isso, ou eu vou dar a minha cara a tapa, que é o que eu estou fazendo aqui neste momento. Tô brincando, eu já dou aula desde o ano de 2005, tenho essa experiência profissional, mas confesso que diante de um desafio, nós ficamos tímidos mesmo, isso é normal. Agora, qual é a tua postura, qual é a tua decisão diante de um desafio como esse? É disso que eu estou falando. Então vamos lá. Do que a pessoa tem medo? Quando ela é tímida, ela sente medo. Medo do quê? Eu separei aqui que é o medo de um julgamento das outras pessoas em relação ao que ela está dizendo, ao que ela está expondo, ou até mesmo medo da rejeição. Como nós temos medo de ser rejeitado? Né? O ser humano ele nasce com esse desejo de ser aceito. Então a rejeição é um grande obstáculo, é um grande desafio para quem fala em público ou para quem precisa ser ouvido pelo outro, não é? Então assim, o tímido ele tem a sua percepção muito exteriorizada, né? O que isso significa? É como se ele se enxergasse pelos olhos do outro. Ele sempre está pensando sobre a ótica da outra pessoa, de quem está assistindo, de quem está ouvindo, né? Ele acredita que as pessoas estão sempre lhe julgando de forma negativa. É assim com você? Ele acha assim que vai ser julgado, que as pessoas vão dar risada, e aí ele começa a ficar inseguro e começa a gaguejar, dar branco. Isso acontece muito, né? E aí, qual que geralmente é o caminho? Diante do medo, vamos pensar assim: uma pessoa que está andando na rua e ela se depara com um desconhecido à noite suspeito. Diante do medo, o ser humano ele reage de três maneiras. Vamos entender aqui. Quais são essas três maneiras que o ser humano pode reagir frente ao medo? Primeiro, pernas para quem te quero. Eu vou correr, eu vou fugir, ou seja, amanhã é entrevista, estou com medo, estou tímido, não vou. Ele foge da situação. Olha, tem um trabalho em grupo para ser feito, vou fazer sozinho. Ele está fugindo. Eu tenho um encontro marcado. Estou com tanta vergonha que eu não compareço a esse encontro. Isso é fuga. Por exemplo, agora vamos para outra coisa. A pessoa ela paralisa. Ela está ali, mas é como se ela não estivesse. Ela está com as pessoas, mas ela não participa, ela não consegue interagir, não é mesmo? E terceira coisa, vou para cima. O medo tá aqui, chegou, eu entendi e eu, vou para cima. Eu enfrento esse medo. Então nós temos essas três opções. A dica que eu dou para vocês é em frente. Principalmente quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Você quer começar a sua vida profissional? Então a minha dica é em frente. Agora você não está sozinho para fazer isso. Eu estou aqui. Nós temos os professores que estão preparados para te ajudar a encarar essa dificuldade e a seguir em frente. Mesmo você que não é tímido, acho que essas dicas são bem válidas que eu vou dar agora para vocês, tá bom? Então vamos lá. Se você precisa vencer a timidez, o primeiro passo é não se isole. Eu fico feliz de ver que nós temos muitos alunos na escola cadastrados, matriculados, que frequentam o curso e a nossa média de aproveitamento de frequência é muito boa. Muitos alunos são 100% frequentes, ou seja, não faltaram nenhuma aula no curso. Isso é o que me deixa muito feliz e que me motiva a continuar sempre oferecendo o melhor para vocês. Então aqui, vamos lá. Eu vou dar aqui 10 dicas para quem quer vencer a timidez. Eu vou dar 10 dicas para você criar mais autoconfiança. Confiar mais em você, confiar mais em si. Vamos lá. Primeira coisa que é imprescindível, eu falo isso por experiência própria, da necessidade primeiro. Depois vocês vão ver no slide também. Então, se você quiser anotar, depois eu também vou passar os slides para que você possa acompanhar. Então, primeira dica.
Invista no autoconhecimento. A gente às vezes está tão preocupado em conhecer tudo, em adquirir conhecimento, e não está errado não, você querer adquirir um conhecimento melhor. Eu acho que você tem que saber sobre tudo, estar atento, estar antenado. Agora, tenha um conhecimento que ele é fundamental para que você se desenvolva, para que você cresça como pessoa e como profissional, que é o autoconhecimento. Quanto tempo você gasta, você investe se conhecendo? Conhecendo a pessoa que você é. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você faz de melhor, quais são os seus desafios, não é? Porque assim, pensa comigo, quando eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou oferecer qual produto? Eu mesmo. Então, se eu vou oferecer o meu produto, eu preciso ter um conhecimento muito claro e objetivo sobre as qualidades e o que ele pode oferecer para esse mercado. Então, o autoconhecimento é uma boa dica. Depois eu também vou postar para vocês alguns testes de autoconhecimento durante a semana, que fica aí para vocês praticarem, tá bom? Bom, 2. Não fuja dos compromissos. Em frente. Não fuja. Então, vai ter a apresentação do seminário. Você estudou, você até sabe sobre o tema, mas na hora trava, não consegue nem sair de casa. O que a gente mais vê dia de apresentação de seminário, as pessoas faltarem no curso. E aí você deixa na mão a sua equipe, deixa na mão os seus amigos, não é? Então eu penso assim, olha, você não precisa ser melhor do que ninguém. Basta você ser melhor que você mesmo a cada dia. Isso eu falo pro meu filho, isso eu uso na minha vida também. Seja uma versão melhor de você a cada dia. Isso já basta, já é o suficiente. Vamos lá, terceira dica. Pense positivo. Poxa vida, quantos adolescentes eu tenho conversado que o primeiro pensamento que vem é o pensamento negativo. Não vai dar certo, não vou conseguir, tem pessoas melhores do que eu nessa entrevista, nessa oportunidade. E assim eles vão desanimando só com o primeiro inimigo deles. Nós já temos tantos adversários. Não deixe a sua mente ser também um inimigo, um bloqueio para você. Vamos usar a nossa mente ao nosso favor. Como? Pensando positivo. Tem um livro do Augusto Cury que chama O Cárcere das Emoções, talvez seja Vencendo os Cárceres da Emoção. Alguma coisa assim. Que ele fala sobre uma técnica que chama DCD, Duvide, Critique e... Não, DCD, Duvide, Critique e Determine. É muito legal você usar essa técnica, eu vou postar para vocês também aqui. Que é sobre a gente trabalhar mais, gerenciar melhor os nossos pensamentos. Então, vamos lá para a quinta dica. Vença o medo da rejeição. Nós sabemos que trazemos conosco a nossa história de vida. E assim, muitas vezes a pessoa é tímida porque ela foi rejeitada na infância, foi muito criticada ou foi abandonada. Se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente vai longe. Então, assim, o que é a rejeição? Pense assim, eu vou ter o meu ponto de vista daquilo que eu vou fazer. O julgamento do outro é secundário. O julgamento do outro é um problema do outro, certo? Então, assim, quanto mais autoconfiante e quanto mais você se conhecer, mais autoconfiante você vai ficar e assim você consegue transmitir para essas pessoas. A gente vê os políticos, né? Muitos deles conseguem falar uma mentira tão elaborada que convence a gente, não convence? Mesmo sendo uma mentira. Agora imagine você falando sobre uma verdade. Será que você não vai ter o poder de convencer as outras pessoas? Mas a opinião delas é só a opinião delas. É só uma questão de opinião. Tá? E às vezes pode ser diferente da sua. Nem todo mundo vai concordar com a gente em tudo, certo? Vamos lá. 6. Tenha controle da ansiedade. Se eu perguntar quem é ansioso, acho que a maioria de vocês vai responder que é ansioso, não é? Então, assim, procure relaxar, tem alguns exercícios de respiração. E outra coisa, o treinamento. Treinar é uma coisa muito importante. Treinar antes da entrevista, treinar antes da apresentação de um trabalho, treinar antes de um primeiro encontro, por exemplo. Alguns meninos têm aí dificuldade de chegar junto.
né? As meninas estão com pouca dificuldade, pelo que eu tô entendendo. Mas se você tem essa dificuldade, na sua vida pessoal também atrapalha, né? 7. Potencialize seus pontos fortes. Se você fez o autoconhecimento, esse exercício vai te ajudar a conhecer os seus pontos fortes. Assim, você conhecendo os seus pontos fortes, potencialize. Dê mais valor para ele, fale sobre ele, se convença, primeiramente, do quanto isso é positivo. Não é? Foque naquilo que você tem de melhor, nas suas características positivas. 8. Não se afaste das pessoas. Essa é uma tendência dessa geração, né? Se isolar, se afastar. Claro que nesse momento de isolamento, essa é a recomendação. Mas quando a gente voltar, né? A nossa dica é: se relacione, conheça as pessoas novas, trabalhe o seu network, que é a sua rede de contatos. Ele pode te favorecer muito, certo? 9. Se desafie. Se sua dificuldade de falar em público, se desafie. Procure atividades que você tem que falar em público. Se o seu desafio é chegar numa menina, se desafie. Vai lá. Chega. Vai receber um não? Beleza. Mas o não você já tem. Vai que sai um sim. 10ª e última. Acredite em você e não desista. Persista. Certo? Se você quer, você pode. Um patrão meu dizia assim: Regiane, cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. E se você não quer nada, o que você pode conseguir? Nada. Cuidado. Sonhe alto. Sonhe muito alto. E conte aqui com a gente para te ajudar a sonhar e a realizar também. E te qualificar para esse mercado competitivo. Tá bom? Então conte com a gente para a gente te ajudar. E até a próxima.